Galera, é impressionante como o atual Congresso Nacional, eu falo o atual Congresso Nacional me referindo às pessoas que estão ali dentro, que representam o Congresso Nacional, né? Os parlamentares, principalmente os parlamentares da direita, porque eles estão fazendo um auê, primeiramente para votar essa anistia, para salvar o rabo do criminoso mor da nação, que é o Bozo, é o boneco do posto, é o bozotário, é o genocida que contribuiu com a morte de quase 1 milhão de pessoas no Brasil. O outro lado é o atual, agora, o que eles estão fazendo, essa palhaçada toda para caçar o mandato do deputado Glauber Braga. O cara simplesmente, ele partiu para cima de um cara que estava ali literalmente achincalhando a mãe dele. A mulher estava, tanto que ela já faleceu, a mulher estava convalescendo de uma doença muito grave, uma senhora que já foi, ela foi deputada, enfim, acho que foi prefeita no Rio de Janeiro em algum lugar, mas assim, estavam falando da mãe do cara e ele ficou puto e foi para cima do cara. E ele não fez nada demais, entendeu? Porque se fosse eu, tinha rachado aquele palhaço na pancada. Eu podia ser deputado, senador, presidente da República, se aquele palhaço viesse falar de minha mãe, se referir à minha mãe como aquele cara do tal do IBL, estava se referindo à mãe dele, um representante aí desse tal de IBL, dessa merda que não vale nada. O cara foi para cima dele, agora o cara está sendo julgado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque para caçar o mandato do cara, enquanto tem dois criminosos presos, entendeu? Os dois irmãos ali, os brasões, mais dois, um delegado e outra criatura lá, presos pelo mandado da morte da vereadora Marielle e do motorista dela, o Anderson, e estão ali querendo tirar o cara da cadeia e o cara continua preso, entendeu? Se ele está preso é porque é público notório que ele é culpado e o cara continua recebendo salário de deputado federal. Essa que é, porque ele é de direita. Se fosse de esquerda, ele já tinha sido cassado o mandato dele, ele já estaria preso definitivamente e iam jogar a chave fora e acabou. Porque o Lula foi preso sem prova nenhuma, ficou lá no Paraná preso durante 580 dias, não teve o direito nem de ir ao enterro do neto dele, não teve direito que morreu de meningite a criança, não teve direito de ir ao enterro do irmão dele mais velho, que era considerado o pai dele, ele não teve direito de ir. Agora, enquanto o outro, entendeu? O Bolsonaro, que sente uma dorzinha, vai transportado de UTI, de não sei o que lá, porque tem as prerrogativas de ex-presidente da República, se fosse o Lula, estava em cana e acabou, não tinha direito a nada e pronto. Então, assim, se o cara é de esquerda, ele não tem direito a nada. Como o Glauber Braga está acontecendo agora, e toda essa palhaçada para caçar o cara, porque ele se indispôs com um cara lá, foi para cima do cara tirar satisfações, um cara que nem político não é porra nenhuma, entendeu? Aí vem os parlamentares de extrema direita, principalmente do PL, esses mequetefes, esses canalhas, que ali tem um monte de bandido, tem um lá que matou 2 pessoas e deixou uma na cadeira de rodas, como tetraplégico na cadeira de roda, já foi preso com droga, foi preso bêbado novamente, está lá dentro, o Conselho de Ética não vê isso, fala um monte de merda, entendeu? O outro deixa bem claro que ele praticamente ali ameaçou o presidente de morte, continua lá dentro, não tem nem nada, ninguém fala nada, tudo que esses caras falam fica por isso mesmo, enquanto o Lula, quando ele foi sequestrado e preso pelo marreco, o Sérgio Moro e sua corja, tanto que um já está aí, o Delanhol já foi cassado o mandato dele, não fala coisa com coisa, não entende de direito porra nenhuma, entendeu? Como tem muitos relatos, cada dia aparece mais, como hoje eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes, que aconteceu não sei quantos dias tem, mas que ele falando de toda aquela armação que houve na Lava Jato, que os caras eram interrogados, o cara era chamado era convocado como delator, e quando o cara chegava lá, já tinha um relatório pronto, o cara só fazia assinar, era tudo aquilo ali que eles queriam, o cara só falava o que eles queriam. Isso não é tortura, mas é uma imposição que eles estavam fazendo ali para que não tivesse escapatória. Já tinha ali um relatório pronto, o cara só assinava como se ele tivesse confessado aqui, tivesse entregado a alguém e acabou.
Foi assim que o Lula foi preso, como o Sérgio Moro mesmo disse que não tinha provas, mas ele foi preso porque, sabe por que o Lula foi preso? Porque, segundo o que falavam, o Lula, ele falava demais e estava atrapalhando as investigações. Agora o Bozo anda aos quatro ventos fazendo manifestações, xingando o Supremo em peso, através da pessoa do Alexandre de Moraes, falando um monte de asneiro, o Silas da Lacraia, que vem a público com aquela voz estridente dele, falar um monte de merda, ali provocar o ministro, para ver se o ministro toma uma atitude pessoal contra eles e se torne, ele não possa ser o relator dessa palhaçada toda. Só que ele é um cara tranquilo, ele é uma coisa que que os extremistas de direita não têm, e o Alexandre de Moraes tem acima da média inteligência, entendeu? Ele jamais vai se indispor. Agora, só tem uma coisa, quando toda essa poeira baixar, quando todos os fatos vierem à tona, quando esses mequetrefes forem julgados e colocados na cadeia, aí vai sobrar para o Silas da Lacraia, vai sobrar para todos esses outros, entendeu? Que ficam aí conversando miolo de tripa, ou seja, conversando merda no popular. É isso que está acontecendo, é isso que eles fazem, mas eles sempre fazem isso atrás de uma imunidade parlamentar e um fórum privilegiado, né? É assim que eles usam tudo isso para pintar e bordar. O outro está lá fora até hoje nos Estados Unidos, fugiu, correu, o rato correu, pulou do navio, correu, está lá conversando um monte de merda e não consegue ser ouvido por ninguém, por ninguém. O outro saiu de férias para Cancún e o pai está convalescendo, está quase morto, está na UTI, e o cara curtindo férias em Cancún. De repente ele nem volta, né? Está pertinho ali dos Estados Unidos, é só passar a fronteira, quem sabe? É mais um que fica lá. Tomara que fique. Quanto menos tiver dessa corja aqui, melhor. Agora, abram o olho de vocês que colocaram essa corja lá dentro, o ano que vem tem eleições. Vocês vão votar nessa corja novamente? Para passarem depois de 4 anos reclamando, botar um monte de cara lá dentro, são a favor só de bandido, de tirar miliciano da cadeia, de evitar que miliciano vá preso, evitar esse monte de patifaria, que eles são em prol só do que não presta.